Bom, vamos continuar falando sobre o livro A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Nós já falamos, na aula passada sobre a rebelião das massas, o começo, e nós falamos como o Ortega percebia uma mudança no comportamento, uma mudança social, pela qual as grandes massas começavam a frequentar e a atuar nos espaços que antes eram apenas das minorias especiais. E como isso denotava um rebaixamento, de alguma maneira, da própria sociedade, né? Então, as massas começavam a impor a sua forma de vida, e aqueles que antes pertenciam às minorias especiais e que antes eram como líderes da sociedade, deixavam de ser, estavam começando a deixar de ser. Agora o Ortega, na sequência do livro, ele vai começar a refletir sobre essa situação, né? Como um bom filósofo, ele vai buscar as causas, como isso foi acontecendo. Lembrando que o Ortega, ele é um homem que vai vivendo duas eras. Ele é um homem que nasce no século XIX, vai vivendo o final do século XIX, vai vivendo o século XX e vai escrever na década de 30, entre as duas guerras. Então, após a Primeira Guerra Mundial. E isso coloca ele numa posição, num momento da história muito especial, um momento de verdadeira mudança. E ele, como um filósofo que busca compreender a realidade, ele vai tentar identificar quais são as razões, os motivos, o que está levando o mundo a essa mudança. Isso é interessante porque isso faz parte da filosofia do Ortega, porque ele sempre tentou sair um pouquinho da chamada filosofia acadêmica, né? A filosofia de temas prontos e de material dirigido. Ortega sempre pautou a sua filosofia por uma observação da vida real, da vida vital, a vida como é vivida. Essa é uma característica especial do Ortega e o que ele aplica também aqui na análise da sociedade, na tentativa de identificar o que ocorre na sociedade. E o Ortega vai escrever assim. Vamos lendo e vamos conversando sobre aquilo que ele fala. Ele fala assim, a vida média se desenvolve hoje numa altura superior à que se encontrava ontem. Então ele já identifica que o mundo dele, o mundo que ele vive naquele momento, o médio é superior ao que era antes. Ou seja, mais pessoas vivem de uma maneira superior. Isso nos faz tomar consciência de que a vida pode ter altitudes diferentes. O que cada geração chama de nosso tempo tem sempre certa altura. Eleva-se hoje sobre ontem, ou se mantém igual, ou cai abaixo. Então Ortega está querendo já deixar claro para a gente o seguinte, olha, cada geração, cada época se sente de uma maneira em relação a toda a história. Tem épocas que se sentem superiores, outras se sentem inferiores e outras se sentem iguais. Há quem se sinta na forma de vida atual como um náufrago, que não consegue flutuar. Pessoas que não conseguem se encaixar dentro do seu tempo, e é verdade, isso existe. Por outro lado, o que vive plenamente à vontade as formas do presente tem consciência da relação entre a altura de nosso tempo e a altura de diversas idades passadas. E aí ele continua, nem todas as idades sentiram-se inferiores a alguma do passado, e nem todas se acreditaram superiores às que sucederam. Então, há uma variação nessa percepção. O mais comum tem sido os homens suporem, num vago passado, tempos melhores, de uma existência mais plena, a Idade de Ouro. Bom, isso foi muito comum no século XIX. Nem no século XIX, ou até antes. Foi muito comum a partir do século XVI, XVII.
Principalmente os pensadores utopistas promoveram muito isso, de olhar para o passado remoto, não o passado imediato, mas o passado remoto, como um passado superior, como uma idade de ouro que de alguma maneira deveria ser resgatada. É uma idade de ouro que de alguma maneira deveria ser resgatada. E isso deu munição, inclusive, a muitos pensamentos ideológicos. Muitas ideologias foram baseadas nisso. Ó, vamos nos esforçar para trazer de volta aquilo que a sociedade vivia tempos atrás. Isso começou ali mais ou menos no século XVI, mas adentrou, inclusive, até o século XIX também. Mas começou lá no século XVI, e no século XVIII nós temos o exemplo clássico do Jean-Jacques Rousseau, que era alguém que falava algo mais ou menos nessa linha. E o Ortega continua: houve, pois, várias épocas na história que se sentiram como tendo chegado a uma altura plena. É a plenitude dos tempos, a completa maturidade da vida histórica. Há 30 anos, o europeu achava que a vida humana tinha chegado a ser o que devia ser. Os tempos de plenitude sentem-se sempre como resultado de muitas outras idades preparatórias, de outros tempos sem plenitude, inferiores ao próprio, sobre os quais esta hora notável está assentada. É assim que o século XIX vê a Idade Média. O que o Ortega está falando aqui, e é muito importante para entender a sequência do pensamento do Ortega C, é que o século XIX ele tem essa característica de se sentir a plenitude dos tempos. Se sentir o momento que a história chega no seu cume, chega no seu máximo, chega até onde uma sociedade poderia chegar. O século XIX se enxerga dessa maneira. Nós somos o ápice da civilização. Tudo o que veio antes de nós é inferior. Tudo o que vem antes de nós é apenas uma preparação para o que nós somos. E aqui é o século XIX, mas toda a Idade Moderna mais ou menos é isso, né? Tanto que eles chamam Idade Média, exatamente Idade Média, porque é uma forma de tratar aquele período como um período preparatório, como uma ponte até a Idade Moderna, a idade que está chegando à sua maturidade. E o século XIX em especial, né, que a Idade Moderna vai começar mais ou menos ali no século XVI, mas no século XIX, o século XIX se vê realmente como a plenitude. E aqui quem está falando não é o Fábio Blanco no século XXI, mas o Ortega C no começo do século XX, na primeira metade do século XX, alguém que viveu um pouco o século XIX e tinha todas as referências do século XIX. Ele fala: o século XIX é um século que se vê como a plenitude, como o ápice da civilização. Então ele fala, nosso século está se referindo ao século XX, especialmente a época dele, ali que ele está escrevendo, na década de 30. O nosso século é um tempo que vem depois de um tempo de plenitude. Então, isso é muito importante para nós entendermos a caracterização até da mentalidade do tempo, daquele tempo, e que também tem a ver com o nosso tempo atual. É uma época que vem depois de uma época de plenitude. Já não é a época que se sente na plenitude, é uma época que vem depois de uma época que se sente na plenitude. O essencial para que exista a plenitude dos tempos, que é como o século XIX se sentia, é que um desejo antigo que vinha se arrastando ofegante e ansioso durante séculos acabe por fim sendo satisfeito. Agora percebemos que esses séculos tão satisfeitos, tão bem-sucedidos, estão mortos por dentro. Olha a crítica que ele está fazendo ao século XIX. A autêntica plenitude vital não consiste na satisfação, na obtenção, na chegada. Cervantes já dizia que o caminho é sempre melhor que a pousada. Um tempo que satisfez seu desejo, seu ideal, é o que não deseja mais nada. É aquele em que a fonte do desejo secou. Veja, então está claro aqui. O Ortega vê o século XIX como um século que morreu por dentro. Como um século que, por se achar superior, por se achar a plenitude dos tempos, já não tinha mais o que buscar.
já não tinha mais o que lhe mover, já não tinha mais o que almejar. Então é um século que, como ele diz, é um século morto por dentro. Porque é um século que achava que agora a vida seria assim. E aí eu gosto de fazer um pouquinho de relação e comparação com os nossos tempos. Principalmente com a década de 80, 90 do nosso tempo. Há algo de semelhante nisso aí. O século XIX ele se via como uma plenitude, principalmente na questão filosófica, na questão científica, na percepção sociológica. A década de 90, ela se via nesse sentido na questão até política e geopolítica, né? Aquela ideia de que estamos no fim da história, chegamos no ápice da possibilidade, no cume da possibilidade política, da organização política. Encontramos o ideal democrático e tal, e não tem mais muito para onde ir. Essa era a ideia, né, na década de 90. E, de uma maneira semelhante, no século XIX. E isso é importante, porque são dois períodos que vão culminar em outro período. O século XIX culminou com o século XX, que o Ortega vai falar, que é aquele período que vem depois de um período que se sente a plenitude dos tempos. Ele fala, o século XIX se autodenominou cultura moderna. O próprio nome já é inquietante. Um século que chama a si mesmo de moderno, isto é, último, definitivo, diante do qual todos os outros são simples pretéritos, modestas preparações e aspirações para ele. Setas sem valor que erram o alvo. Então começa aqui uma crítica mais severa ao século XIX, dizendo, olha, o século XIX é tão arrogante que ele se autodenomina aquele século definitivo. Então, esse século, esse período que se autodenomina definitivo, ele olha para todos os outros como, isso aí é passado, foi só preparação, mas agora nós chegamos no ápice. E aí eu faço a comparação de novo com a década de 90, né, 80 para 90, que também, depois da queda do Muro de Berlim, essas coisas, também se viu como definitivo. Também foi arrogante a ponto de achar que nada mais viria, que a tendência era apenas, quem lembra daquele período da década de 90, a ideia era o seguinte, nós encontramos o ápice da organização política, geopolítica, e agora a única coisa que nós temos que fazer é expandir isso aí para os últimos rincões no mundo que ainda não aderiram a isso. Vamos exportar essa nossa democracia para esses mundos e é isso que basta, porque essas democracias, essa forma de viver, essa democracia e essa forma de viver são indiscutíveis. E o Ortega diz, já o nosso tempo já não se sente definitivo, o tempo dele, né? O posterior àquele tempo de plenitude. Essa pretensão de que um tempo de vida chamada cultura moderna seja definitivo é uma inacreditável estreiteza e obcecação do campo visual. A fé na cultura moderna era triste. Era saber que o amanhã, na sua essência, ia ser igual a hoje. E aí ele faz uma comparação. Roma era eterna. E o provinciano sensível percebia uma melancolia não menos angustiante, a melancolia dos edifícios eternos. Entende? Ele fala, a tristeza, e aqui ele falou de tristeza, mas eu também diria da arrogância e da falta de sensibilidade. E até de uma certa inocência, tanto do século XIX como da década de 90, de achar que realmente o mundo teria chegado a um seu ponto definitivo. Talvez a mesma arrogância de Roma, que todos nós sabemos, caiu. A sensação de nossa época mais se parece com a alegria e o alvoroço de crianças que acabam de sair da escola. Então, primeiro, o Ortega agora ele vai fazer uma observação sobre o tempo dele,
o século XX, pós-guerra. E primeiro ele vai fazer uma observação assim, sem conotação de valor. Ele vai dizer, olha, é uma época, essa nossa época é uma época que sente como criança que sai da escola, né? Já viu criança sair da escola? Aquela gritaria, aquela balbúrdia, aquela alegria, né? E ele diz assim, ser imprevisível, ser um horizonte sempre aberto a qualquer possibilidade é a vida autêntica, a verdadeira plenitude da vida. Fiéis a uma ideologia, só veem da história a política e a cultura e não percebem que tudo isso é apenas a superfície da história. A realidade histórica é uma pura ânsia de viver. E aqui nós estamos vendo Ortega y Gasset em sua manifestação mais verdadeira como filósofo. É isso que faz o Ortega ser diferente. Ele olha a realidade e observa a realidade não apenas nas suas manifestações superiores, cultural, política, organizacional da sociedade, mas ele vai olhar, vai tentar fazer uma observação do espírito da época. De como se a cada época se manifesta na sua ânsia de vida, na sua busca por realização vital. É sobre isso que o Ortega vai falar. E ele fala, o século XIX é um século que meio morto, porque já não havia mais essa ânsia. Não à toa, é o século cheio de revoluções, né? E ele vai identificar ali, no século XX, no começo, na primeira metade do século XX, antes da Segunda Guerra, principalmente, uma certa alegria, um certo gozo, uma certa empolgação, vamos dizer assim. É uma sociedade que parece que sai, né? Se liberta. Isso nós vamos ver que tem os seus problemas ali. Mas a realidade é uma década que se liberta, é um período que se liberta. Se liberta daquele período anterior. A gente não pode chamar de decadência, né? Porque uma época que se vê decadente, ela tem que ver as outras épocas anteriores como superiores. E aquele período não se via como superior. Não se via como inferior. Não se via como inferior. E aí ele faz a comparação entre o século XIX e o século XX. Embora se sentindo em plenitude, esse século XIX ficava ligado ao passado, sobre cujos ombros acreditava estar. Via-se como uma culminação do passado. Então veja aqui, ó, o detalhe. O século XIX, ele não negava o passado. Ele olhava para o passado e falava assim, olha, todo esse período passado serviu para nós chegarmos até aqui. Nós chegamos no cume. Nós chegamos no cume, mas nós chegamos porque nós galgamos os degraus desde o passado até chegar a esse cume. Porém, aí o Ortega vai falar agora do homem atual, do período dele. O homem do presente, porém, sente que a sua vida é mais vida que todas as antigas. Que o passado inteiro se tornou pequeno para a humanidade atual. Entende a diferença? O século XIX se achava superior, mas ele não olhava para trás com desprezo. Ele olhava para trás com respeito, com agradecimento. Vamos dizer assim, obrigado por fazer-nos chegar até aqui. Eu sou superior a vocês? Sou, mas eu tenho de agradecer a vocês. O período ali da década de 30 não era assim. Ali naquele momento, o espírito da época era o seguinte, não, nós somos o que somos. E o passado, não importa, todo passado é pequeno, porque agora, ó, nós estamos abertos a todas as possibilidades. Nossa vida, pelo fato de se sentir mais vida, perdeu todo o respeito, toda a atenção para com o passado. Os homens atuais sentem de repente que ficaram sozinhos sobre a terra, que os mortos morreram de fato, que já não podem ajudar-nos. Temos de resolver nossos problemas sem a colaboração ativa do passado. Em pleno atualismo, o europeu está só.
sem mortos-vivos à sua volta. Lembram quando eu falei do Chesterton e a democracia dos mortos, né? Como era importante você lembrar que aqueles que morreram, na verdade, morreram, mas de alguma maneira estão vivos, nos ensinando e determinando, né, até os nossos, o nível da nossa vida, né? Que as nossas decisões não podem contar apenas com as nossas vontades, mas tem que considerar aquilo que a vontade daqueles que passaram, para que nós possamos manter uma sociedade razoavelmente equilibrada. E o que o Ortega identificava é que naquele momento do século XX, isso havia rompido. Essa nova geração, que vinha depois de uma geração que se sentia plena, porém plena, mas devedora do passado, essa nova geração já não se vê assim. É uma geração que simplesmente despreza o passado, que não o respeita, que se vê livre, que se vê assim: nós somos a geração que pode olhar e usufruir e ter tudo à sua disposição. E aí é que está a questão do perigo do que vem depois de uma sociedade que se acha plena. Uma sociedade que se acha plena, provavelmente ela vai romper, vai permitir, quando ela for rompida, que a próxima sociedade não se veja nem mais, não é nem mais superior à questão. Porque a anterior já era plena. Vocês não eram plenos, mas vocês morreram, não foi? Não caiu essa sociedade que se achava plena. Então o que vem depois é uma outra coisa. Desapegada. Porque não dá para ser mais pleno que o pleno. Não, é quase como uma libertação. Se a sociedade que se entendia plena, se via plena porque ligada a tudo que aconteceu no passado, ainda que esse passado fosse apenas o caminho até ela, a nova sociedade já não se vê plena. Se vê simplesmente ela, desapegada, livre do passado. Livre do passado. Olhando apenas para si. Nossa época julga-se melhor que as outras e ao mesmo tempo sente-se como um início, sem ter a certeza de não ser uma agonia. Superior aos outros tempos e inferior a si mesma. Orgulhosa de suas forças e ao mesmo tempo temerosa delas. Então essa é a característica daquele período da década de 30. É uma sociedade que se julga superior às outras, mas não porque via as outras como o caminho que levou até elas. Se julga superior simplesmente porque ela se vê diferente. Aquilo tudo do passado não tem nada a ver com a gente. Eram sociedades presas, sociedades fechadas, sociedades que se viam amarradas em supressões, em crenças, em dogmas, em tudo esse tipo de coisa, e nós não. Nós somos uma sociedade mais aberta, somos uma sociedade que tem mais liberdade, que tem mais possibilidades, e de certa forma, nisso elas não estavam, essa sociedade da década de 30 não estava errada. Mas essa é a diferença. Então essa parte aqui do capítulo, que eu terminei agora, o Ortega quer mostrar isso. O século XIX é o século arrogante, que se acha superior porque é a culminação de uma sequência, mas ao mesmo tempo que se acha superior, respeita o passado por ter permitido chegar até ele. Já a década de 30 não é assim. Ela se sente superior simplesmente por não ver nada, por achar que não tem nada a ver com o que havia passado. É superior simplesmente por olhar para si e falar assim: poxa, nós temos todas as possibilidades. Então o passado já não nos interessa, todas as nossas possibilidades estão aqui. Então é uma sociedade ansiosa por usufruir a si mesma. É uma sociedade que não quer receber ensinamentos do que passou. É uma sociedade que não quer ficar ali se alimentando das tradições,
dos ensinamentos passados. Não, é uma sociedade que quer viver a si mesma. Esse é o espírito do tempo que Ortega y Gasset está escrevendo. E temos de lembrar que tudo isso é uma análise que ele está fazendo para entender o espírito do seu tempo, e especialmente aquilo que ele identificou como a rebelião das massas, ou seja, quase a ditadura do homem medíocre. Então começa com isso. Esse homem médio, medíocre, ele é o homem de um tempo que se vê desapegado de todos os tempos, de todos os outros tempos. E eu gosto de tentar fazer, né, uma relação com os tempos atuais, que não é fácil porque são momentos distintos, mas tem algumas similaridades. Como eu falei, a década de 80 para 90, ela também passou ali por um momento de percepção de que havíamos chegado ao cume da história, né? E que não havia muito mais a galgar. De repente, tudo isso, que era o que se pensava, começa a ruir. E parece que nós já começamos a entrar num período que já não tem mais as mesmas convicções. E as gerações que vêm neste novo período também parece que não conseguem mais se ver conectadas ao que passou. Um homem que viveu na década de 90 é visto hoje por qualquer garoto como um dinossauro, como alguém que viveu em outros tempos. Vê que a diferença de período nem é tão grande, não é tão diferente quanto aquela que o Ortega y Gasset identifica, né? Ele está falando da década de 30 para o século XIX. Então, aí está falando ali uma diferença de 30, 40, talvez 50 anos. É mais ou menos o que nós estamos falando aqui, né? Começo da década de 90 para agora, 30 e poucos anos. Mas a década de 90 estava muito ligada à década de 80, 70. Então nós estamos falando mais ou menos do mesmo período, ou a mesma diferenciação de tempo. Então a gente começa a perceber que talvez o que no Ortega y Gasset pareça muito datado ou muito identificado com um período, talvez a gente possa fazer algumas relações com o período atual. Agora pausa para um café. Ver aqui o que tem aqui. Não consigo. Tô lendo aqui alguns comentários de vocês, mas já vamos continuar, tá? Ótimo. Bom, agora vamos seguir. Eu estou entrando agora no capítulo 4 do Rebelião das Massas, chamado O Crescimento da Vida. E nesse capítulo, o Ortega, ele vai falar de algumas características da sociedade naquele período da década de 30, que ele vai identificando que são características que influenciam muito a forma de pensar, a forma de encarar a vida das pessoas daquele tempo. Ele fala assim: o mundo cresceu de repente, e com ele e nele a vida. O conteúdo da vida do homem médio de hoje é todo o planeta. Bom, ele identificou isso na década de 30. Ali, eles já estavam assim percebendo que o homem médio é aquele que acorda, que vai trabalhar, que lê o jornal, né, para na banca ali na época para ler o jornal, ou apenas só para ver pelo menos as notícias que ficavam ali estampadas nos jornais. Aquele homem, para ele, o mundo já era o mundo, o planeta. Ele, de alguma maneira, ele se sentia conectado, relacionado com o planeta inteiro. Diferente de antes. Antes, a coisa era mais local, né? Era mais local, porque ainda estavam se desenvolvendo
as formas de comunicação, ainda estava se desenvolvimento as formas de transporte. Na década de 30 isso já tinha avançado. Então o homem médio já se sentia conectado com o planeta. Pô, se nós formos pensar hoje, a coisa mudou completamente, né? Mudou assim, não, mudou não. É a mesma coisa, só que de maneira muito mais expandida. Hoje é realmente, né? Aquilo que, olha que coisa, o Ortega já percebia na década de 30, hoje, quase 100 anos depois, expandiu-se e se tornou uma realidade já indiscutível. O homem de hoje, ele é ligado a todo o planeta mesmo, de fato, não indiretamente. Porque antes ainda era indireto, você era mais conectado porque você tinha notícias de tudo. Hoje você não tem apenas notícias, você interage mesmo com o planeta inteiro. Então, é algo que, se o Ortega identifica algumas coisas naquele tempo, talvez hoje nós possamos expandir ainda mais e falar é pior ainda ou maior ainda, né? Essa proximidade do distante, essa presença do ausente, aumentou numa proporção verdadeiramente fabulosa ao horizonte de cada vida. Isso na década de 30, imagina hoje. O mundo também cresceu temporalmente. Civilizações inteiras e impérios dos quais há pouco tempo o homem nem suspeitava foram anexados à nossa memória com novos continentes. O conhecimento histórico também. Então ele está fazendo dois tipos de perspectivas, né, que aumentaram tanto a geográfica, que lhe aumenta a visão e a sensação de relação com o globo, com o mundo, geograficamente, mas também cronologicamente. Você olha para trás e você tem acesso a uma história muito mais ampla, né? Não apenas aquela história que era aquela história conhecida que era mais delimitada, agora você tem acesso a mais, né? O século XIX foi o século que ampliou muito esses conhecimentos. Para o homem era uma questão de honra vencer o espaço e o tempo cósmicos. Uma questão de honra. Aí ele mesmo faz uma nota de rodapé que ele fala assim: justamente porque o tempo vital do homem é limitado, justamente porque é mortal, precisa vencer a distância um tempo. Para um Deus cuja existência é imortal, o automóvel não teria sentido. Então, essa questão de vencer o espaço e o tempo, eles são algo assim que quase que o homem busca por natureza. Só que no século XIX para o século XX que isso começa a se tornar realmente plausível. Antes, o homem vivia, pensa assim, o homem até o século XIX, ele vivia dentro das suas limitações reais, né? Dentro das suas limitações, né? O homem ali pensava, vou pegar um avião, vou voar sair aqui de Santos, de São Paulo, vou até o Rio de Janeiro, vou até Londres, vou até a Austrália, jamais, né? Ele tinha ali vencido um pouco os mares, que não é de todo antinatural, né? E as comunicações, elas ainda estavam bem no começo. Na virada para o século XX, começa tanto as comunicações, né? Já o telegrama, daqui a pouco o telefone, você começa a falar com pessoas à distância. E o transporte, você começa a voar. Automóvel, você começa a chegar muito mais rápido nos lugares. Gente, isso obviamente muda completamente a perspectiva. O ser humano começa a se ver diferente. Aquela sensação de que nós podemos vencer as barreiras naturais, as barreiras que nos fazem inferiores, que nos fazem limitados e que nos fazem sujeitos às regras divinas, vamos dizer assim, começam a ser quebradas. Então veja, até isso começa a mexer com o espírito humano. O homem da década do século XX, ele começa a acreditar, no século XIX já tinha um pouco disso, mas no século XX isso começa a se tornar mais real. Ele começa a acreditar que realmente ele pode superar os limites cósmicos, né? Começa a acreditar nisso.
Então, imagina agora, hoje, né? Depois de mandar homem para o espaço, satélites, o quanto esse homem não começa a se sentir realmente fora das limitações impostas pela realidade. Ao anulá-los, o tempo e o espaço, nós os vivificamos, tornando possível seu aproveitamento vital. Podemos estar em mais lugares que antes, consumir em menos tempo vital, mais tempo cósmico. Essa é a sensação do homem do século XX. O crescimento substantivo do mundo não consiste em suas dimensões maiores, mas no fato de incluir mais coisas. O mundo continua do mesmo tamanho, só que para o homem do século XX, ele é maior, porque ele tem muito mais coisa, ele conhece mais lugares, ele tem mais acessos, e uma coisa importantíssima, ele pode consumir mais, ele tem mais objetos à sua disposição. E isso tem de ser colocado em conta. Às vezes tem filósofos que se identificam com uma visão de direita que tem medo de fazer análises críticas em relação ao capitalismo. Não, mas a função da filosofia não é olhar um lado e falar tudo é maravilhoso. Não, ele tem que olhar tudo e ter um olhar crítico, entender o que pode ser positivo, os riscos que tudo tem e o que pode ser negativo. Tudo que existe no mundo, tudo que faz parte da sociedade humana não é perfeito. Tem problemas. Pode ser a melhor opção naquele momento histórico, mas não significa perfeito. Então o filósofo tem que saber olhar. E o Gasset, o Ortega Gasset, se você for muito apressado, ou for uma pessoa muito restrita ideologicamente, às vezes você tem a impressão que ele até é um socialista. É interessante que o Chesterton, ele tem essa característica também. Você olha assim, alguns textos e fala assim, pô, ele está criticando aqui o capitalismo, alguma característica específica do capitalismo. E acontece, eles são filósofos, eles estão olhando a realidade, sem medo, sem medo. Filósofo tem que ser assim, uma personalidade filosófica, ela age assim, ela pensa dessa maneira, ela não pode ficar restrita. E o Ortega Gasset também faz isso. Imaginem-se dois homens, um do presente e outro do século XVIII, que possuam a mesma fortuna. E compare-se a quantidade de coisas à venda que se oferece a um e a outro. A diferença é quase fabulosa. A quantidade de possibilidades oferecidas ao comprador atual chega a ser praticamente ilimitada. E é verdade, o capitalismo fez isso. O homem na década de 30, como hoje mais ainda, mas na década de 30 o homem podia comprar um monte de coisa que há 50 anos antes ele não podia. Comparar com o século XVIII, então, como fez aqui o Ortega, menos ainda. O mesmo homem com a mesma fortuna. As possibilidades a partir da década de 20, por causa do capitalismo, sim, o capitalismo fez isso, o capitalismo conseguiu elevar as massas ao acesso a um monte de coisa. E esse movimento continua até hoje. Até hoje continua assim. Os esquerdistas eles estão aguardando ainda o momento que esse capitalismo vai romper, vai colapsar, mas isso não aconteceu ainda. Eles estão falando de colapso do capitalismo desde o século XIX, né? Mas até agora não aconteceu. O capitalismo só expande. Expande no sentido de ampliar as possibilidades. Se o Ortega já identificava na década de 30 um acesso impressionante e muito maior do homem médio a um monte de coisa, hoje é muito mais ainda. Muito mais ainda. Muito mais. Não preciso nem dar exemplos, né? Tão óbvio. Hoje se pode comprar muito mais porque a indústria barateou quase todos os artigos. Culpa do capitalismo. Comprar é, antes de tudo, uma escolha. E uma escolha começa quando tomamos conhecimento das possibilidades que o mercado oferece. E aqui ele faz assim, ele dá uma dica
de como isso pode afetar o espírito humano. Porque ele fala, não é só comprar, é a possibilidade. Eu posso não comprar nada, mas eu sei que há diante de mim infinitos objetos, infinitas possibilidades de escolha. Isso já muda o meu espírito. Já muda o meu espírito. Não é só uma questão de poder de compra. Eu posso estar, por exemplo, na minha vida num momento horrível sem dinheiro, mas eu sei que as possibilidades estão aí. Isso muda o espírito. É diferente de você viver numa sociedade que não dá para ir tão longe, que você sabe que não há muitas possibilidades, que aquela realidade não vai mudar, independentemente de você conseguir uma coisinha aqui, outra ali. Hoje não, hoje o cara tá ali, às vezes até numa situação bem ruim financeiramente, mas ele tá ali sonhando que ele pode virar o jogo, que ele pode encontrar uma saída. Na década de 30 já havia isso, e é identificado pelo Ortega, mas hoje é muito, muito mais. O homem hoje ele tem muito mais possibilidade. Qualquer garoto aí pode sonhar em ficar rico. Ele tem aí acesso à internet, inventa uma brincadeira, faz aí um TikTok qualquer. Ele pode sonhar com essas coisas. Você jogador de futebol, ele pode sonhar com um monte de coisa. As possibilidades estão aí. E a questão do Ortega não são as possibilidades em si, mas a percepção que o homem desse tempo tem das possibilidades. A partir do momento que ele olha um mundo gigantesco e o vê como um fornecedor quase infinito de possibilidades, é óbvio que isso muda o seu espírito. É óbvio que isso vai afetar a forma como ele enxerga a realidade. Não é à toa que é uma sociedade que olha para trás com desprezo, porque ele tem um olhar para as possibilidades dele. O atrás não interessa muito, porque o atrás não, o que ficou atrás não traz possibilidades. As possibilidades estão aqui, diante de mim, pedindo para que eu as usufrua. Isso muda o espírito. E o Ortega percebe isso na sociedade dele. É uma sociedade diferente, com um espírito diferente, exatamente por causa disso. Nossa vida é a todo instante, antes de mais nada, a consciência do que nos é possível. Exatamente aquilo que eu falei. Dizer que vivemos é a mesma coisa que dizer que nos encontramos num ambiente de possibilidades determinadas. A esse âmbito costuma-se chamar as circunstâncias. Mundo é o conjunto de nossas possibilidades vitais. Então, quando a gente lembra da própria frase do Ortega, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Caramba! Quem sou eu no século XVIII? Quem sou eu no século XVII? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Minhas circunstâncias são no século XVII, XVIII, é aquela minha realidade mais imediata e aquelas minhas possibilidades limitadas que eu possuía. Quem sou eu e minhas circunstâncias no século XX? Caramba! Eu sou qualquer coisa. Eu sou qualquer coisa, um infinito de possibilidades. E ser um infinito de possibilidades pode parecer a um primeiro momento algo bom, e é, mas também tem o perigo de suplantar ou retirar a nossa capacidade de identificação com nós mesmos. Um homem do século XVIII sabia quem ele era. Um homem do século XXI, como é que ele vai saber? Se o homem é ele e suas circunstâncias, eu olho as minhas circunstâncias, elas são infinitas. Então quem sou eu? Quem sou eu? A crise de identidade é fruto, às vezes, da abundância de possibilidades. E eu não estou falando que então deveria se tirar as possibilidades. Não, eu estou tentando fazer como Ortega, apenas identificando uma realidade. Muito do que sentimos de falta é porque nós temos muitas possibilidades. E quanto mais possibilidades nós enxergamos, mais falta nós identificamos. Mais falta nós identificamos. Isso afeta o nosso espírito. O mundo ou nossa vida possível é sempre maior que nosso destino ou nossa vida efetiva.
E isso ampliou-se ainda muito mais. Isso ampliou-se ainda muito mais. Tem crescido a vida do homem na dimensão da potencialidade. Conta com um leque de possibilidades maior que nunca. No campo intelectual encontra mais caminhos de raciocínio possíveis. O rol de profissões hoje possíveis é extremamente grande. Para o homem de classe média que mora nas cidades, as possibilidades de desfrutar aumentaram nesse século de maneira fantástica. Ele está falando da década de 30, agora imagine nós aqui, no século 21. Há um exemplo que ele dá totalmente fora assim, do que se espera, mas é interessante. Ele fala, veja no campo físico esportivo. É preciso que se tome consciência da impressão que sua frequência nos deixa, convencendo-nos de que o organismo humano de nosso tempo possui capacidades superiores às conhecidas anteriormente. Na ciência, esse crescimento extensivo deve ser um crescimento intensivo na precisão científica. Olha que coisa. Duas coisas aqui. Primeiro, assim, os recordes esportivos. Você pergunta assim, os homens de hoje são mais fortes? Não é possível. Somos os mesmos homens. Então por que continua se batendo recordes e tal? Veja, aí vem a questão do conhecimento. Se conhece mais detalhes da estrutura anatômica, biológica, muscular. Se conhece se desenvolveu aparelhos de treinamento mais sutis, mais milimétricos. Então veja, esse conhecimento específico ajuda a ampliação externa. Então veja que é um mundo de possibilidades tanto para dentro como para fora. E aí ele conclui, tudo isso decanta em sua mente a sensação de fabulosa prepotência. Não é à toa, gente, que os homens destes tempos, da década de 30, do século 21, se sentem assim, nós somos incomparáveis, não vou nem comparar com o resto, porque tudo isso que está, essas possibilidades, essas capacidades que são reflexo dessas possibilidades, nos traz a impressão de que realmente somos melhores que os outros, que somos superiores aos outros. Quando a gente olha para trás e fala, aquilo ali é passado, aquilo ali era uma época pequena, né? A consciência do homem atual consiste em sentir-se com maior potencialidade que nunca, a ponto de todo passado parecer-lhe atacado de ananismo. É assim. Ele está identificando a figura do homem médio, do homem massa, aquele que ele vai perceber que vai dominar a sociedade, que vai ditar as regras da sociedade. Esse homem massa é esse homem que está preso no seu tempo, orgulhoso e prepotente, olhando apenas as possibilidades que estão à sua frente e esquecendo completamente tudo que passou. Nosso tempo se caracteriza por uma estranha pretensão de ser mais que qualquer outro tempo passado. Nosso tempo, caso se julgasse decaído, veria outras épocas como superiores a ele. Isso seria a mesma coisa que estimar e admirar. Mas nosso tempo num tempo que se sente fabulosamente capaz de realizar, mas não sabe o que realizar. Domina todas as coisas, mas não é dono de si mesmo. Sente-se perdido em sua própria abundância, simplesmente à deriva. Eis a razão dessa estranha dualidade de prepotência e insegurança que se aninha na alma contemporânea. Eu lembrei de uma música de uma banda chamada Halloween, que ele fala assim, Yesterday is a history, future is a mystery. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Ontem é história. Amanhã é um mistério. Cara, isso é o reflexo da alma contemporânea. Eu não tenho ligação nenhuma com o passado e o meu futuro eu não sei o que é. O meu futuro eu não tenho ideia do que seja. Cara, eu sou um homem preso no meu tempo. Eu sou um homem preso na atualidade. Eu sou um homem, se eu estou preso na atualidade, então eu sou um homem que vivo as possibilidades que estão diante de mim.
Eu não consigo aprender com o passado. Eu não consigo sequer olhar para o futuro com uma perspectiva objetiva. Eu apenas consigo olhar aquilo que está em minha volta e que faz parte da minha circunstância. Eu sou um homem preso no presente. Eu sou um escravo do presente. E aí o Ortega ele dá uma dica aqui. Ele fala assim: ó, é benéfico que pela primeira vez depois de quase 3 séculos nos surpreendamos com a consciência de não saber o que vai acontecer amanhã. Todo aquele que se colocar diante da existência numa atitude séria e plenamente responsável sentirá um certo tipo de insegurança que o leva a permanecer atento. Bom, mas isso aqui serve para quem pensa, né? Então, é ótimo para nós que pensamos, que refletimos sobre as situações, olhar e falar assim: caramba, nós vivemos numa época meio perdida, que não sabe para onde vai, nós somos uma geração perdida. Pô, mas isso é interessante, porque então eu tenho de ficar atento, tenho que observar. Bom, quem pensa é ótimo, para quem pensa é uma baita oportunidade, porque sai daquela segurança, né, que às vezes pode ser arrogante, que tantos filósofos caíram. Mas para o homem médio não é assim. O homem médio ele não vai parar para pensar sobre isso. Simplesmente ele vai ter a prepotência de ser alguém que vive num período que lhe dá muitas possibilidades. A segurança das épocas de plenitude são uma ilusão de ótica. A segurança das épocas de plenitude é uma ilusão de ótica que conduz à despreocupação com o futuro, deixando sua direção aos cuidados da mecânica do universo. Foi isso que aconteceu com o século XIX. Olha, nós chegamos ao cume da realização humana, então o futuro vai acontecer naturalmente. O próprio liberalismo progressista e o socialismo de Marx supõem que o desejado por eles como futuro ótimo se realizará inexoravelmente. Eu falo sobre isso aqui no meu livro. Dessa percepção de que as coisas vão acontecer de qualquer maneira. Da maneira como a própria realidade vai seguir mecanicamente. Isso traz para o homem desse período, do período da plenitude, né, essa segurança que é uma ilusão. Porque não é assim. A história mostrou que não é assim. A história de Roma mostrou que não é assim. A história do século XIX mostrou que não é assim. E a história da década de 90 também está mostrando que não era assim. Toda aquela segurança política de regimes políticos começa a ruir. Ninguém esperava que de democracias saíssem atitudes tirânicas como saíram, como nós temos visto nos últimos anos. Isso era impensável na década de 90, pelo menos no mundo dito democrático. Ou seja, aquela segurança também está ruindo. Também está ruindo. Soltaram o leme da história, deixaram de estar atentos. A vida lhes escapou das mãos, tornou-se completamente insubmissa e hoje anda solta, sem rumo conhecido. Na entrevista com o Fiuza, com o Guilherme Fiuza, o pessoal do PH Vox fez algumas perguntas para ele e ele respondeu nesse sentido. Olha, o mundo não prestou atenção. As pessoas não prestaram atenção, nós não prestamos atenção. De alguma maneira nós estávamos seguros na ideia que nós havíamos atingido o cume da realização política, social. Esse foi o nosso erro. Nós não ficamos atentos para o que poderia vir. Estávamos satisfeitos, pelo menos nessa visão, especialmente política. E o que aconteceu? Fomos surpreendidos. Homens que achávamos que jamais fariam o que fizeram, fizeram. Isso é fruto de momentos históricos que se sentem o cume da realização de alguma coisa. Não é de se admirar que o mundo hoje pareça vazio de projetos, metas e ideais. A consequência desse período que se sente o cume. Hoje, quando se fala em política aqui, no século XXI,
no ano que nós estamos, especialmente aqui, 2022, por exemplo, quando se fala em política, já não sabemos mais bem o que esperar. Na década de 90 ninguém discutia muito não, o mundo está se tornando cada vez mais democrático, liberal. Ah, é? E o que nós estamos vendo hoje? O movimento contrário. Então nós estamos num período incerto, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos o que vai vir. E isso é fruto de um período, é algo que vem posterior a um período arrogante. A deserção das minorias dirigentes foi de tal ordem que se encontra sempre na razão inversa da rebelião das massas. Então aqui o Ortega coloca claramente a culpa, né? Apesar do livro ser a rebelião das massas, ele vai colocar a culpa disso na elite, nas minorias, que ele chama de minorias dirigentes. Ele fala, praticamente ele está falando o seguinte: essas minorias se acharam o cume, se sentaram no trono dos tempos, acreditaram que estavam vivendo a realização da sociedade, perderam a atenção, largaram de mão, deixaram de ser o exemplo e deixaram de ser, inclusive, a direção intelectual. A direção política sempre tem, mas a direção intelectual. E a sociedade virou. E a sociedade virou. Isso é interessante nós pensarmos a importância de uma elite pensante, descomprometida ideologicamente, que consiga pensar a sociedade de maneira clara. E pensar a sociedade de forma a lê-la, a identificar o que existe nela e que pode ajudar ou atrapalhar e que merece ser apontado para que pelo menos os tempos se reconheçam. O nosso tempo atual tem algumas semelhanças com o tempo de Ortega. E essa é uma das razões por que eu escolhi estudar esse livro com vocês. Porque eu acho que dá margem a pensar muito do que nós estamos vivendo. Nós também somos uma geração perdida. Geração perdida no sentido que o Ortega traz. É uma geração que já não sabe mais o futuro. Repito, na década de 90, todo mundo imaginava um futuro cada vez mais democrático, mais aberto. E hoje? Nós não sabemos o que vai ser em 2025. O mundo vai ficar mais democrático, o mundo vai ficar menos. A quantidade de literatura distópica que aparece é fruto disso. É fruto de um temor, de uma percepção que pode ser que aconteça. E que talvez seja até provável que aconteça. Mas nós não temos certeza. Acabou a certeza. Nós vivemos um tempo de incerteza. Nós vivemos um tempo que nós não sabemos mais para onde olhar. É como se nós estivéssemos quase assistindo, né? Somos espectadores da história. Bom, essa é a nossa realidade, como mais ou menos foi a realidade do Ortega na década de 30.